Como meus irmãos, abrem suas Bíblias I invite you, brothers and sisters, to open your Bibles na primeira carta do apóstolo João, in the first card of our Apostle John, capítulo 5. chapter 5. E eu queria ler com os irmãos And I do would like to capítulo 1, read with do you versículo 1 from verse 1 até o verso 21. until verse 21. Eu sei que é uma leitura longa, mas eu I peço know aos it's a irmãos long que reading, but I ask you acompanhem comigo to read with me a leitura da palavra de Deus. the reading of the Word. 1 João, capítulo 1 5, John chapter 6, do verso 1 ao verso 21. from verse 1 to verse 21. Amém? Amen. Diz assim a palavra de Deus: Says the Word of God. todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Vocês podem ler junto comigo, tá? Ah, ela lê lá. Tá, ok. Então, se quiser, porque senão vai ficar muito demorado. 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso 21, diz assim: 5, verse 1 to 21 says the following. todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, o que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome de Deus, do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vivo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, uma leitura longa, mas dispositiva para as nossas vidas. Todos nós temos algumas
certezas na nossa vida. All of us have some certainties in our A minha avó lives. materna, ela sempre me disse que a única certeza que ela tinha é que um dia ela morreria. Is that one day she would die. A minha mãe, my mom, sempre disse always said que a única certeza que importava era a certeza da salvação. O fato é que as certezas que nós temos nos formam. São as certezas que nós temos que nos guiam, que nos dão esperança, que formam o nosso caráter, que formam a nossa personalidade. As certezas da nossa vida, elas moldam o nosso humor, elas formam os nossos relacionamentos, dependendo daquilo que nós temos certeza, isso muda quem nós somos. Não é diferente com a nossa vida cristã. As certezas que nós temos no nosso coração acerca das verdades de Deus, elas nos moldam como cristãos. É por isso que eu queria meditar com vocês hoje sobre as certezas do cristão. 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 21, nos traz várias delas. É um capítulo que está cheio de certezas que eu e você, como cristãos, precisamos ter. Que alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo precisa ter no seu coração. Do contrário, vai viver uma vida sem esperança. Uma vida rasa, uma vida vazia, uma vida pífia. Então eu queria meditar com vocês sobre isso. Bom, o apóstolo João nos deixou 3 escritos, assim a gente pode dizer. O apóstolo João escreveu o seu evangelho. Depois ele escreveu as suas 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João. E escreveu a revelação do Apocalipse. 3 escritos. 2 desses escritos nós podemos dizer que eles foram escritos primariamente para a igreja. O Evangelho de João foi escrito apresentando Deus, Jesus, para a igreja. Já falamos sobre isso em outras situações. As suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, foram escritas para a igreja também. O livro de Apocalipse foi escrito, vamos dizer assim, com um público geral, apesar de poder ter um conteúdo direcionado a algumas igrejas, mas por ser a revelação das coisas, de certa maneira, ela tem um público mais abrangente. Aqui nós temos a primeira carta do apóstolo João. A primeira carta do apóstolo João foi escrita por volta de 95 depois de Cristo, enquanto João ele estava pastoreando uma igreja em Éfeso, já no final da sua vida, e ela foi escrita para os crentes. Ou seja, para a igreja. 1 João, capítulo 5, foi escrito para nós. Estamos aqui hoje em 2026. Precisamos meditar no que foi escrito. Quando João escreve a sua primeira carta, a igreja estava enfrentando algumas dificuldades. A igreja estava enfrentando falsos ensinamentos de um grupo chamado gnóstico. O gnosticismo estava entrando na igreja. A igreja estava enfrentando dificuldades. A igreja estava tendo a sua fé colocada em dúvida. E quando a nossa fé é colocada em dúvida, a certeza da salvação fica abalada. Porque nossa salvação vem por meio da fé. Então João escreve a sua primeira carta para a igreja a fim de ajudá-los a enfrentar essas falsas doutrinas que eles estavam enfrentando. João, então, ele tem como objetivo fortalecer a fé da igreja, mostrar o amor ao próximo, combater as falsas doutrinas e entregar para aqueles irmãos a certeza da vida eterna. Veja, certezas que nós todos precisamos ter na nossa vida cristã. Não coincidentemente, esses 4 assuntos são as bases
dos ensinamentos do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 22, quando a gente vai para Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 19, Jesus Cristo fala exatamente sobre as mesmas coisas. Sobre ter uma fé forte, sobre amar o próximo, fala sobre isso na escola dominical. Sobre nos afastarmos dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Termos a certeza de que uma vida mais uma vez, um cristão precisa ter algumas certezas no seu coração. Do contrário, vai ter uma vida fraca. Uma vida cristã fraca. E no último capítulo da primeira carta de João, então ele faz, vamos dizer assim, uma recapitulação de quais são essas certezas. João, no capítulo 5, ele faz uma recapitulação de tudo que ele falou nos 4 capítulos anteriores. Nesses últimos 21 versículos da sua primeira carta, João, então, ele nos apresenta certezas que eu e você precisamos ter e pelas quais nós devemos viver. A primeira certeza que João nos apresenta no capítulo 5, ela começa no verso 1 e vai até o verso 5. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Lembre-se disso, os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus certa vez disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A primeira certeza que João nos apresenta é a certeza de ser um verdadeiro cristão. Você tem essa certeza no seu coração? Você que em algum momento da sua vida entregou a sua vida a Jesus Cristo, você tem a certeza, você vive pela certeza de que é um verdadeiro cristão? Veja, se João precisa nos escrever acerca da certeza de ser um verdadeiro cristão, então é porque há o falso cristão. Qual cristão nós somos? No versículo 1, na primeira parte do versículo, diz que o verdadeiro cristão é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Veja, o apóstolo João aqui ele repete uma coisa que já tinha sido escrito no capítulo 20, versículo 31 do seu evangelho. Quando nós vamos para João, capítulo 20, versículo 31, o apóstolo João diz: estes, porém, foram escritos. João aqui está falando sobre os milagres que Jesus operou. Que houveram muitos outros sinais que não estão escritos no seu evangelho. No versículo 31, João diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Diego, mas por que eu tenho que crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? João responde essa pergunta. Para que tendo crido, tenhas vida em seu nome. Como eu conheço um verdadeiro cristão? Diego, como eu posso saber se eu sou um verdadeiro cristão? Como eu posso ter essa certeza? Primeiro ponto, crendo que Jesus é o Cristo. Jesus não é só uma pessoa boa. Jesus não é uma pessoa que tem o poder para resolver os meus problemas. Jesus é o Cristo. Aquele que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. É importante termos essa certeza. Quem é o Jesus que você segue? O verdadeiro cristão, ele tem a certeza de que Jesus é o Cristo, aquele que morreu por nós. Mas no versículo 1, na segunda parte, diz assim:
E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Primeira certeza que João nos fala é sobre a certeza de ser um verdadeiro cristão. Como eu reconheço que eu sou um verdadeiro cristão? Amando o próximo. Veja, no final do versículo 1, João diz: todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, todo aquele que ama a Cristo, também ama ao que dele é gerado. Se eu fui gerado por Deus e eu amo a Deus, então eu também amo o meu irmão. Porque ele também foi gerado por Deus. Como eu conheço um verdadeiro cristão? Como eu sei que eu sou um verdadeiro cristão? Eu amo ao meu irmão. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz que, quando ele é perguntado sobre as últimas coisas, ele diz que um dos sinais do fim dos tempos é que o amor de muitos se esfriaria. Enquanto muitos pensam que o amor só se esfriaria no mundo, a realidade é que o amor tem se esfriado dentro da igreja. Um local onde deveriam haver verdadeiros cristãos. Olha que coisa séria. A certeza de ser um verdadeiro cristão. Mas João, nos versículos 2 e 3, ele também nos diz que o verdadeiro cristão é aquele que guarda os mandamentos. O versículo 2 diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Mas para por aí. Nós falamos no escola dominical. Tem uma conjunção aditiva. Ou seja, a primeira e a segunda tem que acontecer. Como que eu sei que eu sou um verdadeiro cristão? Porque eu amo a Deus e guardo os seus mandamentos. Não adianta guardar os mandamentos e não amar a Deus. Assim como não adianta amar a Deus e não guardar os mandamentos. Veja, se nós não amamos e guardamos os seus mandamentos, então nós não somos verdadeiros cristãos. Note que os mandamentos de Deus, como diz no final do versículo 3, eles não são pesados. Não há pesar em guardar os mandamentos de Deus. Talvez você conheça alguém, talvez você já tenha conhecido um cristão que até guarda os mandamentos, mas com sofrimento. Você vai conversar com ele e fala assim: meu irmão, eu tenho guardado os mandamentos e eu tenho feito tudo que a Bíblia nos diz para fazer. Sabe como é que é, meu irmão? É complicado, é difícil. E você nota um pesar, você nota um sofrer, você nota uma obrigação em guardar os mandamentos. O verdadeiro cristão, ele não só ama a Deus, mas ele guarda os mandamentos. Mas não guarda com pesar. Ele guarda com orgulho. Ele guarda com alegria. Porque ele sabe que os mandamentos de Deus é para a nossa vida e não para a nossa morte. Porque ele sabe que o fardo de Jesus Cristo, que o jugo de Deus é leve, é suave. Nós podemos suportar. O verdadeiro cristão, versículos 4 e 5, é aquele que vence o mundo. E é nesse momento em que, infelizmente, atualmente, muitas pregações utilizam da palavra de Deus para trazer mensagens de autoajuda. E você pode estar pensando assim: mas então eu sou cristão, porque eu quero vencer o mundo. Eu venço o mundo. Porque eu venço. Nada pode me deter, nada pode me atacar. Entendem que ser cristão é ser o super-homem, é ser um super-herói que pode todas as coisas. Veja, nos versículos 4 e 5 a palavra de Deus diz: todo que é nascido de Deus
overcome the world. Vence o mundo. And this is the victory. Mas vence o mundo por si só? Não. O versículo 4 continua dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, esta é a arma que vence o mundo. Essa é a condição para vencer o mundo. E qual é? A nossa fé. Que o apóstolo Paulo vai dizer que não é de nós, mas é dom de Deus. Isso nos mostra que sozinho nós não podemos vencer o mundo, mas porque nós somos nascidos de novo, porque nós somos nascidos de Deus, porque nós recebemos de Deus uma fé tão grande, nós podemos vencer o mundo. A pergunta é, será que eu quero vencer o mundo? Porque quando João fala sobre vencer o mundo, ele não está falando sobre vencer as dificuldades, sobre vencer a inveja, sobre crescer no meio dos problemas. João, quando fala de vencer o mundo, ele está falando, olha, porque somos nascidos de Deus, nós somos capacitados para vencer as forças do mundo que tentam nos seduzir, para vencer as tentações que o mundo nos apresenta. Porque nós somos nascidos de Deus e capacitados pela fé de Deus. Nós então temos a capacidade de matar o nosso desejo e vencer o mundo. Capacidade nós temos. A pergunta não é se nós podemos fazer isso ou não. A pergunta é, nós queremos fazer isso? Um verdadeiro cristão, ele vence o mundo. Um verdadeiro cristão, ele deixa de lado, ele subjuga o pecado. Ele vence o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 13. João já tem escrito que, pais, escrevo-vos, porque eu conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, temos jovens aqui? Jovens, escrevo-vos, porque já vencestes o maligno. A juventude já venceu o maligno. Todos nós sabemos que a juventude é um momento de incertezas, é um período de tentações, é um período difícil na vida de todas as pessoas. Já venceram o maligno. Já foram capacitados, porque nasceram de novo. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, João escreve, filhinhos. Veja que antes ele escreveu para os jovens. E aí aquele que não é jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, um idoso, pode falar assim, não, mas os jovens venceram, eu não. João capítulo 4, versículo 4 nos diz, filhinhos, ou seja, todos, cristãos, eu e você, sois de Deus. E porque sois de Deus, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que nos ajuda nas dificuldades do que o desejo da nossa carne que quer se aproximar do pecado. A certeza de ser um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão? Você tem essa certeza no seu coração? Que cristão nós somos? Ou que cristão nós temos sido? O verdadeiro ou o falso? Precisamos ter essa certeza. Essa certeza guia a nossa vida cristã. Mas no versículo 6, João começa a falar sobre a certeza de que Jesus é Deus. Pode parecer desnecessário, mas algumas pessoas duvidam que Jesus é Deus. 1 João no capítulo 6 ao versículo 10, João ele usa dois fatos históricos para mostrar que Jesus é Deus. João usa a água e o sangue. Você pode até perguntar assim, mas o que água e sangue tem a ver com Jesus ser Deus? A água, João está falando sobre o batismo de Jesus Cristo. No batismo, no momento em que a palavra nos diz que assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram. E o Pai lá de cima falou, deixa meu filho a quem eu me comprazo. O sangue representa o sacrifício de Jesus Cristo. Não basta sabermos que Jesus é o Cristo. Precisamos entender e ter a certeza de que Jesus é Deus. Mas por que Deus? Porque se Jesus não for Deus,
muda tudo. It changes everything. Se Jesus for apenas um homem, If Jesus is just a bom, man, santo, sem pecado, holy, no sin, que cumpriu um chamado, que cumpriu uma that missão, came here to do a mission, and seu sacrifício tem valor, his sacrifice has ele é apenas value, um homem. but he's just a man like all of us. Mas quando temos a certeza que But when we Jesus é have the Deus, certainty that Jesus is God, que se despiu da sua glória, that he left his que se glory, humilhou, that humbled que himself, encarnou nesse mundo, that came to this como um homem earth, viveu, como um homem that just sofreu, like como um homem man lives, padeceu, just like man suffers, e mesmo sendo Deus, and even being God, morreu pelo meu e pelo seu he pecado. died for my and your sin. Isso nos traz a certeza This brings us the certainty de que o preço realmente foi pago, that the price actually de que o was paid, sacrifício não foi em vão. that the sacrifice was not in vain. Jesus, Jesus, ele é Deus. he is God. No final do versículo 10, At the end of verse 10, João diz: he says, quem crê no Filho de Deus em si he that mesmo believed tem um that the Son of testemunho. God had the witness in himself. Quem em Deus não crê, He that mentiroso fez, porque he não that creu no believeth not testemunho God que can Deus make de seu him Filho alive, deu. because he Diego, believeth not como the report that posso God gave. ter a certeza no meu How coração can I have the certainty in de my que Jesus heart é Deus? that Jesus is actually the Abra Son sua of Bíblia em God? Romanos capítulo Open 8, your Bible versículo 16. in Romans 8:16. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, versículo 16. verse 16. Vai nos dizer It que will tell us the following. o mesmo The Espírito, Spirit itself beareth. que Espírito é esse? Which Spirit is this? É o Espírito Santo de Deus, The está com E Holy Spirit maiúsculo. of God. It O has mesmo a Espírito capital S. testifica com The o nosso Spirit Espírito itself that beareth que witness somos filhos. with our spirit that we are the children of God. O Espírito Santo que The há em Holy nossas Spirit vidas. that is in our O lives, Espírito Santo the Holy Spirit que habita dentro de mim e de that lives você. inside of me and inside Ele of testifica you, de Jesus Cristo. He testifica que testifies, Jesus é o He Filho de Deus. witnesses through us. Diego, eu tenho Jesus is the dúvidas Son of acerca da God. divindade de Jesus Cristo. I have doubts about Eu tenho dúvidas sobre a sua morte. about His Eu death. tenho dúvidas sobre a sua ressurreição. I have Eu doubts tenho about His dúvidas sobre a resurrection. eficácia do seu I have sacrifício. doubts about the efficiency of Abre His espaço no seu sacrifice. coração para que o Espírito Open Santo space in your testemunhe dentro heart de so that você. the Holy Spirit may testify and witness O inside Espírito of you. Santo testemunha sobre o Filho de Deus. The Holy Spirit O testifies. testemunho, inside of us. o Espírito Santo testemunha The Holy Spirit witnesses que o preço que ninguém that poderia the price pagar was paid, that the price that was paid já foi pago. has been paid. Jesus Cristo, Jesus Christ, o Filho do Deus vivo, the Son of the living God, came to this world. se esvaziou de si mesmo He made himself e se empty. entregou na cruz como sacrifício And por he mim e gave por você. himself in the cross for Você me foi and comprado for pelo you. seu sangue. You were bought first by His blood. A certeza de que Jesus é Deus, outra certeza que um cristão Another tem que ter. certainty that we should have that Jesus is God. Mas tem uma terceira certeza. But there's a third certainty. Nos versículos 11, In 12 verses e 13, 11, 12 and 13. João escreve dizendo, e o he testemunho é says, este. and this is the recorded. Ou seja, que testemunho é esse que Which o Espírito testimony, Santo which record is traz this? ao meu coração? O That the testemunho Holy é Spirit este, gives to us. que Deus nos That deu a God vida has given to eterna, e us esta eternal vida está em life, seu and Filho. this life is in His Son. A vida eterna não está no mundo, a vida The eterna eternal não life está is nas not in the coisas, a vida world, it's eterna não not está in nas the things, pessoas, it's not in the a vida eterna não people, está nesta it's not igreja, a in vida this eterna não está no church, nosso it's pastor. not in our pastor in A this. vida eterna The está eternal no seu life Filho, is in em His Jesus Cristo. Son, in Jesus O Christ. versículo 12 continua dizendo, Verse quem 12 tem o says, He Filho that tem a had the vida. Son had life. Você tem Jesus Cristo Do no you seu have coração. Jesus in your life? Aleluia, Jesus. Quem não tem o Filho de Deus, And he that had not the Son não tem a vida. of God had not life. Olha a importância de nós termos Look Jesus at the no nosso importance of coração. having Him in our heart. Talvez você já tenha se perguntado, talvez você não tenha Jesus no seu coração Oh, ainda. but E we você don't tenha have him se in our heart. perguntado, And you might be asking por que de yourself, ter Jesus no seu why coração? having Jesus in our O apóstolo heart? João nos responde. He answers Quem this tem question. Jesus tem a vida, porque Who Ele has é a Jesus has vida. life because He is life. Estas coisas vos These escrevi things I have para written que to you saibais, so that you know, para que tenhas so that certeza you have the certainty que tendes a vida eterna that you have eternal e life. para que creiais no nome do Filho And de that you Deus. believe in the Son of God. Aqui tem uma coisa muito interessante. There's something very interesting here. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro. That there's no A salvação salvation in só no há em other. Jesus Cristo. It's only in Jesus.
Só Jesus Cristo pode nos trazer a vida eterna. Só Jesus Cristo é a vida. Jesus Christ is life. Aqui no versículo 13. Here in verse 13. João então ele diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Uma das certezas que um cristão tem que ter na sua vida é que a vida eterna está em Cristo. Tendo Jesus no seu coração, você tem a vida eterna. Por que isso é importante? Porque um cristão sem essa certeza, ele vai buscar na vida terrena a vida eterna. E aí ele vai ser um cristão que vai ser alvo de ansiedade. É um cristão que vai ser alvo de promessas falsas. É um cristão que vai ser alvo de profecias mentirosas. É um cristão que vai ser manipulado por pessoas que no grande dia, como diz em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus vai olhar para essas pessoas e falar assim, eu nunca vos conheci. Quem são as pessoas enganadas por essas pessoas? Who are the people São as pessoas que não têm a certeza da vida eterna. These are the people that have no certainty of eternal life. E aqui no versículo 13, João escreve dizendo, John says, para que saibais. So that you know. E se você for olhar no dicionário grego, And if you go o to the significado Greek da palavra, dictionary, saibais, the meaning of the word know, meu irmão, my brother, that's a rich. Porque você pode falar assim, Diego, eu sei da vida eterna. I know about eternal life. Eu tenho certeza da vida eterna. I'm certain about eternal life. Mas o apóstolo João ele fala, But the apostle John he says, quando a gente vai para o dicionário de grego, and we go to the a palavra dictionary, saibais vem do grego the word knowing comes, que denota um conhecimento absoluto e intuitivo. Which means Vou te explicar. absolute knowledge. I will explain A it palavra to you. saibais, The word knowing, ela fala sobre saber, it talks about knowing, ter certeza, having certainty, porque experimentou. because you have tried. Todo mundo aqui sabe que em Paris tem a Torre Eiffel. All of us, we know that here in Paris there's the Eiffel Tower. Quem aqui nunca foi a Paris? Who hasn't been to Paris here? Mas você sabe que lá tem a Torre Eiffel. But you know that the Eiffel Tower is there. Agora, quem já foi a Paris Now who has been to Paris e viu a Torre Eiffel and saw the Eiffel e Tower by subiu a Torre itself Eiffel, and went out from the Eiffel Tower, ela pode falar, you eu sei que that lá person tem. can say, there is the Eiffel Tower. Quem foi a Jesus Cristo, Who went to quem God, recebeu a Jesus who Cristo, received Jesus quem Christ, vive Jesus Cristo, who lives in quem Jesus prega Christ, com Jesus who preaches Jesus quem fala Christ, com Jesus who Cristo, speaks to quem tem Jesus Christ, intimidade com Jesus who has Cristo, intimacy with this ele pode Jesus. falar, eu He sei may que say, Jesus I Cristo. know that this Jesus exists. Glória a Deus. Saibais aqui não é só saber. Knowing, it's not just A palavra grega aqui the Greek word é is saber here. porque você viu com It's os seus knowing olhos. because you have seen with your own É eyes. saber porque você It's experimentou. knowing because you have experienced. É saber porque não há dúvida. It's knowing because there's no É doubt about saber it. não porque alguém te contou, não Not porque because alguém someone te falou, told you, não not porque because você someone leu, had testified to mas sim you, saber but because porque you've você foi read, lá em Paris. but you believe because you have Subiu a been Torre there, Eiffel e you have disse, been to the eu Eiffel sei que Tower, em and Paris you tem say, a Torre Eiffel. the Eiffel Tower is in Paris because I have been there myself, Para que saibais, so that you know tendes a vida eterna. that you have eternal life. A certeza que o cristão precisa ter The no seu certainty that coração the Christian should have in his heart é de que a vida eterna is em that the Cristo eternal life in ela é Christ real. is real. Mas você não vai ter essa certeza But then you might not have this da maneira certainty que João está falando the aqui, way John is speaking to us. se você não tiver experimentado. If you haven't experienced it before, Se você apenas estiver confiando em algo if que you're alguém only te disse, confident about something that se someone você estiver else apenas told confiando em you, algo que if you're você only leu, confident about something se that você you estiver apenas read, confiando em if algo you're que você confident on ouviu, something that you've heard, você precisa experimentar. you need to try. Você precisa passar por You aqui. need to go through it. Você precisa de fato estar próximo You de need, Jesus in fact, to be para ter a closer to certeza Jesus so that you have this de que a certainty vida eterna that the eternal life está em Cristo Jesus. is in Christ Jesus. João continua falando sobre John continues speaking outra verdade cristã. about another truth.
Nos versículos 14 e 15, on verses 14 and 15, João diz, he says the following. E esta é a confiança que temos nele, uma certeza, confiança. See, cristão precisa ter essa verdade, precisa ter essa certeza no seu coração. Que certeza é essa? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você já passou por momentos em que você fez uma oração a Deus e você teve dúvidas se Deus realmente estava ouvindo? Já aconteceu com você? O versículo 15 diz, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Uma outra certeza que João nos traz no quinto capítulo da sua primeira carta é a certeza de que as nossas orações são respondidas. Diego, isso eu sei. Será que sabe? Diego, eu sei que minhas orações serão respondidas. Será que você sabe? Porque João nos diz como construir essa certeza. João nos diz de onde vem essa certeza. Vamos ver? A certeza da salvação, ela de certa forma nos gera uma ousadia. E ousadia é uma palavra que tem se usado muito hoje. Ter ousadia perante Deus, ousadia para Deus. A gente pode dizer que, vou começar dizendo que é uma ousadia sã. A certeza da salvação, ela produz em nós a certeza de que as nossas orações serão respondidas. Mas como nós já aprendemos aqui no dos cultos de doutrina, não são todas as orações que são respondidas. O apóstolo João diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se temos a certeza que Ele nos ouve, então temos a certeza que vamos alcançar o que nós pedimos. As nossas orações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a pedir segundo a sua vontade. E como pedir segundo a vontade de Deus? A resposta é simples. Basta seguirmos o que nós já aprendemos até agora. Se eu for um verdadeiro cristão, se eu crer que Jesus é Deus, se eu crer que a vida é eterna está em Cristo, se eu amar a Deus e guardar os seus mandamentos, logo, eu vou pedir de acordo com a vontade de Deus. Uma vez vivendo com a vontade, de acordo com a vontade de Deus, eu vou orar de acordo com a vontade de Deus. Se eu oro conforme a vontade de Deus, eu tenho a certeza que a minha oração é ouvida. E se eu tenho certeza que a minha oração é ouvida, a Bíblia me garante que o que eu pedir vai ser concedido. Veja, a certeza que a nossa oração é respondida. Não é um cheque em branco para pedir qualquer coisa. Como você tem ensinado por aí. Servir a um Deus Todo-Poderoso não significa que o que eu pedir Ele vai fazer. João nos diz que tudo que nós pedimos, nós receberemos. Se pedimos de acordo com a sua vontade. Quando você dobra o seu joelho e faz a sua oração a Deus, você pede de acordo com a sua vontade ou de acordo com a vontade dele? Você pede para Ele fazer o que você quer ou você pede para Ele fazer o que Ele quer? É difícil. É difícil pedir a Deus para Ele fazer o que Ele quer. Porque isso significa que o que Ele quiser pode ser o que eu não quero. E fazer o que eu não quero pode me trazer dor, pode me trazer sofrimento, pode me trazer angústia, mas também me traz a certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus, eu alegro o meu Deus. Se eu alegro o meu Deus, Ele é justo e fiel para um grande dia e me dar o meu galardão. João continua nos versículos 16 e 17, nos trazendo uma outra certeza. Que certeza é essa, Diego? É a certeza da morte pelo pecado.
It's the certainty of death. Os versículos 16 e 17, João diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por isso não digo aqui, ó, junto com essa certeza de que existe morte no pecado, João nos traz também uma exortação. Interceder pelos nossos irmãos. Which is praying for our brothers and sisters. Por o amor ao próximo em prática. Put the love e aqui, João, talvez essa seja uma das passagens mais desafiadoras da primeira carta de João. João aqui ele traz duas classes de pecado. João ele fala que existem pecados que não são para a morte. Existem pecados que são para a morte. O que significa isso, Diego? Isso significa que João não está aqui contradizendo Romanos capítulo 6, versículo 23, onde o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas João aqui está nos explicando, João aqui está nos deixando claro que, embora todo pecado seja sério, o verdadeiro cristão, ele se arrepende, ele corrige o seu curso. E ele não vive em pecado. João aqui está nos trazendo a memória de que existem pecados que nós cometemos, nos arrependemos, e o abandonamos. Mas existem pecados que são para a morte, seja ela física ou espiritual. Você lembra lá em Atos dos Apóstolos, na passagem de Ananias e Safira, que mentiram para os discípulos? Aquele pecado gerou uma morte física instantânea. Mas também existem pecados que são para a morte, morte espiritual. Que pecados são esses, gente? Como pode um cristão ou alguém que se diz cristão pecar para a morte? O pecado que é para a morte é uma consequência direta de atos deliberados contra Deus. É aquilo que você sabe que está errado, mas faz. Você sabe que não está certo, mas continua fazendo. Você sabe que Deus desaprova. E mesmo assim você corre atrás. Gerando nesse indivíduo uma mente cauterizada pelo pecado. Eu não sei se você já teve alguma ferida que precisou ser cauterizada. Mas quando você cauteriza alguma coisa, aquele local fica anestesiado. Você não sente mais nada ali. Uma mente, um coração cauterizado pelo pecado é um coração onde o pecado não causa mais efeito. É onde o pecado é tratado como algo natural. É onde muitas igrejas, muitas lideranças ensinam que é normal pecar. Que tudo bem pecar. Que Deus tolera o pecado. É a romantização do pecado. Continua no pecado. Cuidado. Existem pecados que são para a morte. E João aqui não está falando que é proibido orar por esses pecados. O que João está falando aqui é sobre a talvez ineficácia dessa oração. Porque uma vez quando que nós pecamos com atos deliberados, cauterizamos o nosso coração e viramos as costas para o Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence de todo o pecado, automaticamente nós nos afastamos e deixamos de estar sob o efeito da graça de Deus. Deus está com os braços abertos para mim. God is with open arms to receive all of us. Mas eu estou de costa para Ele. But we're giving our back to Deus está falando ao meu coração. God is speaking to my heart. Mas eu estou com o ouvido fechado. But I'm with my ears closed. Precisamos ter a certeza. We need to have the certainty da morte pelo pecado. Of the death by the sin. Cuidado com o pecado. Watch out with the sin. Não brinque com o pecado. Don't play with the sin. Não flerte com o pecado. Don't flirt with sin. Não conviva com o pecado. Don't live
with sin. Já vencemos o mundo. We have won the world. Mas nós vencemos o mundo justamente won nos the world afastando do pecado. because Porque nós fomos chamados para uma vida de santificação. Because we are called to Uma vida de live a saint separação. life, a life of separation. No versículo 18, João nos traz uma outra certeza. John gives us another certainty. Caminhando para o seu término, João aqui ele começa Going to the end, John here starts com o saying, versículo 18, 19 e 20. E ele nos traz 3 certezas, e é interessante que João começa esses 3 versículos com sabemos. And it's interesting that he says we Veja, know. até então nós tínhamos certezas que nós precisamos, nós tivemos que desenterrá-las, vamos assim dizer o texto, meditá-las, take them out of the soil and meditate in them. Certezas escondidas. Hidden certainties, we can say. Nos próximos 3 versículos, o apóstolo João nos traz certezas que são latentes. São certezas que João fala assim, nós já sabemos. We know about it. Não precisa descobrir. We don't need to find out. Não precisa pensar muito. We don't need to think a lot about Nós já it. sabemos. We know it. Que certezas são essas? Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus We know that whatsoever is born of God não vive pecando. sinneth not. É a certeza sobre uma nova natureza. About a new nature. Você tem certeza sobre a sua nova natureza? Are you certain about your new Você tem nature? certeza que você nasceu de novo? Are you certain Você that tem you're born certeza de quem again? você é? Are you certain about who you are? Então por que você vive pecando? So why do you keep sinning? Porque você se acostuma com o pecado. Because you get used to sin. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Aleluia. E aqui muitas pessoas pegam esse versículo fora de And when contexto e that falam one assim, não, eu people sou de hold Deus. these verses and says, I'm not of E eu God. sou de Deus e o maligno não me toca. I'm not of God, and Eu sou de Deus e the Satanás other não pode cannot tocar touch contra a me. minha vida. And the E devil aí o cannot versículo use me todo. on my life. And it's the whole verse Texto that sem says. pretexto. Texto fora do contexto, é pretexto. Text out of context. João ele fala que aquele que é gerado, que é nascido And de it Deus, says the one that was generated and born aquele of que é God, gerado the por one that Deus, is generated of God, ele se conserva, he will ele se conserve separa, himself. He will separate ele se himself. afasta. He will keep himself E away. como consequência And natural as a natural da sua consequence separação, of his separation, o maligno não lhe toca. the evil doesn't touch him. É He's óbvio. untouchable, of course. Satanás está aqui. The devil is here. Se eu estiver aqui, If I am here, ele pode me tocar. he can touch me. Mas se eu sei, se eu But tenho a if I certeza know and I'm sure que eu sou gerado por that I am Deus, generated se eu by tenho God, certeza da minha if I am natureza, sure about e my porque eu tenho essa nature, certeza, then why do I have eu me this conservo, certainty? eu me Because separo e venho para cá, myself and I separate myself and I o stay maligno não here. pode me tocar. Then the evil Veja, cannot touch me. nós nos colocamos, See, we put muitas ourselves vezes, many times em posições in positions in que which permitem que o maligno nos toque. that the evil may touch us. A gente fala, porque ele me tocou, ele fala assim, mas foi você que veio para cá. But you say, oh, A gente fala, porque ele me tentou, ele fala, mas eu estava aqui, foi você que veio. Eu não fui te buscar. Foi você que veio. I didn't go to you. You came to me. Precisamos ter a certeza We sobre a have to have nossa this certainty nova of that natureza. in our E nature. porque temos essa And certeza, because we have this viver uma vida certainty, santa e separada. living a holy life Versículo and 19, separated. João diz, And verse sabemos, 19, olha de John novo, says, sabemos. and we know, Imagina João falando assim, meus irmãos, nós já imagine John sabemos. saying, oh, we know. Isso a gente já sabe. This we already know. Isso não é novidade. It's not any Sabemos brand que somos de new. We know Deus. that we are of God. Versículo 20. E sabemos que já o Verse Filho 20, de Deus. and we know that the Son of God is come. E sabemos que já o Filho de Deus And é has vindo. given us E nos deu an entendimento understanding para conhecermos o que é that we may verdadeiro. know Him that is true. E no que é verdadeiro And estamos, we are isto of é, Him em that seu is Filho true. Jesus Cristo. Even His Son Este Jesus é o verdadeiro Christ. Deus This is the true e a vida God eterna. and eternal life. Essa talvez seja uma das This declarações mais lindas de toda a vida. This might be one of the No versículo most 20, beautiful João ele fala, olha, revelations of the whole Bible. He says in verse 20 tenha the following: certeza Be sure sobre a vida do Filho de Deus. about the life of the Jesus Lamb veio of ao God. mundo. Jesus came to this earth. A vinda de Jesus ao mundo When tão Jesus came to importante this earth, que it ela was so marcou important that Ela it dividiu a marked the história. world. It divided Ela the mudou o history. calendário. It changed the calendar. A história da humanidade se The divide history of em humanity antes de divides Cristo
divides itself e depois de Cristo. Before Christ and after Até para Christ. aqueles que não acreditam em Cristo. Even Olha the ones that só. do not believe, look at this. Até aquelas pessoas que Even não to the acreditam em ones that do Cristo not believe and do not follow God, sofrem as they consequências also de ter. suffer the consequences of having before and after Christ. Mas o versículo também, But 20 the também verse nos fala also sobre says a revelação de Jesus, sobre about the ter uma mente revelation of renovada. God, about having a Uma mente renewed que agora a mind nos traz that entendimento brings us sobre Deus. understanding about God. Você que aceitou Jesus You Cristo that have como seu accepted Jesus Salvador, as your Lord and Savior, você precisa ter a certeza you need to have this que certainty você tem uma mente renovada, that you have a que te renewed permite mind conhecer that a allows Deus. you to know God. Que se você abrir a Bíblia Because if you open the e você Bible orar, e você and you estudar, pray e and você you ler, e você study and pedir you ao Espírito meditate and Santo, you ask the Espírito Holy Santo, Spirit, me Holy explica. Spirit explain me. Ele vai te He will explicar os explain mistérios de the Deus mysteries revelados na of sua God palavra. revealed in His Word. Não aceite essa ideia de Don't que não, accept veja bem, a Bíblia that é idea para of, mim, eu oh, não the consigo Bible is not entender, é for muito me, I can't difícil. understand. Uma It's linguagem too long, it's too complicada, hard to não. understand, the language is too hard. No. O Espírito de Deus The Holy Spirit of God te traz essa revelação. brings you this revelation. Mas o versículo 20 também nos But mostra verse 20 also shows us sobre a identidade de Jesus. about the entity of Jesus Christ. Versículo 20, no final do versículo 20 diz: at the end of verse 20 Este it é says, o verdadeiro Deus. This is the true God. Precisamos ter essa certeza. We need to have this certainty. Os versículos 18, 19 e 20. João Verses fala sobre 18 to 20, certeza he talks about certainty que nós já sabemos, that we already know. que já devia estar no nosso coração. That should be already in our Você tem uma hearts. nova natureza. We're having a new nature. Você é de Deus, a sua You are origem. of God, your origins are of Vive God. uma vida separada, vive Live uma a vida life santa. separated, live a holy life, E creia que Jesus é o Filho de Deus. and believe that the Lord is the Você tem uma Son of mente God. renovada. You will have a renewed Jesus mind. já veio. Jesus has come Ele already. marcou a história. He marked history. Não é coincidência. It's not Não é pouca coincidence. coisa. It's not a small thing. It's not just a thing. João, então, ele encaminha para o fim da sua carta. John, he goes towards the end E of é his interessante card. que, quando você olha And uma it's carta, interesting that when we look a at a card, anatomia de uma carta, the anatomy of a card, na maioria das normally, vezes, uh, ela começa com mostly, uma saudação, it starts with, ela tem greeting. seu conteúdo, it has its content, e ela termina com outra saudação, and com uma it has an despedida. ending, which the ending is also Mas a na sua salutation. primeira carta, But in his first card, João se despede falando assim: Filhinhos, John says the following: guardai-vos dos ídolos. Little children, keep Amen. yourselves from idols. Amen. Para um leitor desprevenido, For Para leitor someone that reads, desinteressado, that is an isso interest pode parecer como uma This forma may seem- abrupta de terminar uma carta. as a brute way of ending. Para algumas a pessoas, card. talvez até deselegante. For some Poxa, people mas João escreveu also uma this carta. elegant. 5 Oh, but he wrote a capítulos. card, 5 E ele chapters. termina com And he ends guardai-vos dos ídolos, amém? little keep yourselves Não from tem idols. um- Amen. Olha, There's no que bom look, escrevê-los. good Espero to voltar a write for you. vê-los. I look Que Deus forward os to seeing you again. May abençoe. God Que Deus bless faça as you. grandes coisas May nas suas God do vidas. big works in your life. João aqui, ele nos traz John here, uma última he certeza. brings us a last certainty Que eu e você precisamos ter no that nosso me coração. and you need to have in our hearts. A certeza de não The certainty colocarmos to nada not put no nothing lugar de Deus. in the Aqui, João, nas suas últimas palavras, ele Exchanging faz uma for aplicação lógica de tudo and que ele he já makes a falou. logical application of everything. João that está falando he has assim, spoken. olha, He says the following: todas essas certezas que eu te apresentei, all certainties that I have presented todas essas to you, coisas que você precisa ter no seu all the coração, certainties that I have put in your heart, that they elas are te in your heart, qualificam, they qualify you. elas te habilitam, They give you the ability. elas te fazem saber They make you know. e te fazem lembrar. E And eu estou make te you lembrando remember. And para I'm você não reminding you colocar as nada well, so that no you lugar don't put de anything Deus. in the side of God. o que você tem colocado no seu What coração. you have been putting in your heart. O que eu tenho colocado no meu What coração. have I been feeling in my heart? E aqui quando Jesus fala guardai-vos dos And when ídolos, it says, muita gente pode pensar, Jesus, aqui João está falando sobre John might be saying, imagens. oh, images. João aqui está falando sobre He might be esculturas. talking about João aqui está sculptures. falando sobre você He levantar might be referring altares to e you prestar raising culto. altars and giving services Não, to João other aqui está gods. falando sobre No, he's não speaking about colocar not algo no lugar de putting Deus. something in the. Isso where precisa ser uma God should certeza be. no nosso coração. That should be the certainty of Porque a our idolatria heart. ela pode ser Because doutrinária e prática. idolatry, it may come. A idolatria doutrinária The doctrine of idolatry, são, por exemplo,
falsos ensinamentos que apresentam Deus ou Cristo de uma forma que ele não é. A teologia da prosperidade, uma idolatria. O Deus Papai Noel, uma idolatria doutrinária. Você está tirando Deus do lugar dele e aplicando uma doutrina que não se aplica a Deus. Que não é Deus. Doutrinária. Mas a idolatria também pode ser prática. E a idolatria prática, de novo, não é você levantar um altar e se curvar a outro. A idolatria prática é qualquer coisa. Qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer relacionamento, dinheiro, poder, inclusive eu mesmo, que eu tiro Deus e coloco no lugar. Podemos estar cometendo idolatria quando eu tiro Deus e coloco o dinheiro. Quando eu tiro Deus e coloco o meu emprego. Mas o meu emprego foi Deus que me deu. Mas se ele estiver no lugar de Deus, ele é idolatria. A bênção vira maldição. Podemos estar cometendo idolatria. Quando eu pego a minha esposa, o meu casamento. Veja bem, Deus criou o casamento. Deus criou a família. Mas no momento que eu pego a família e coloco no lugar de Deus, eu estou cometendo idolatria. Relacionamentos, amizades. E muitas das vezes, eu mesmo. Quando que isso acontece, Diego? Quando eu tiro Deus da minha vida e coloco as minhas próprias vontades no lugar. Quando eu faço o que eu quero, quando eu penso o que eu quero, quando eu oro da forma que eu quero. Quando eu faço a minha vontade, mas eu faço a dele. Quando eu me coloco no lugar de Deus. Veja bem, Deus é o Senhor da minha vida. Ele me comprou com alto preço. And he bought us with a big price. O apóstolo Paulo diz, olha, não sou mais eu. It's not me anymore. Mas é Cristo em mim. But it's Christ on me. Quando eu tiro Deus do lugar from his place e me coloco no lugar dele. And I locate myself in his side instead, I'm committing an idolatry. Precisamos ter essa certeza. We need to have this certainty. A certeza de não colocarmos nada, nem ninguém, not even no one, no lugar de Deus. In the replacement of God. A palavra de Deus nos mostra certezas que o cristão deve ter. Nós vimos aqui algumas delas. Essas certezas de 1 João capítulo 5. Elas precisam ser vivas no nosso coração. Elas precisam estar gravadas na nossa mente. Elas precisam ser a nossa estrela guia. Essas certezas devem nos guiar. Essas certezas devem guiar nossos relacionamentos, devem guiar a nossa vida. Na igreja, no trabalho, em casa, nas amizades. Essas certezas devem estar gravadas no nosso coração, na nossa mente. Porque um crente com essas certezas, ele vive a vida que Deus planejou para ele viver. Se você já entregou a sua vida a Deus, ter essa certeza vai trazer uma vida cristã plena. Uma vida cristã completa. Vai fazer com que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Não se contente com coisas superficiais. Deus não nos comprou para sermos superficiais. Não se contente com um pouco. A Bíblia todo tempo ela fala em abundância. Abundância de amor, abundância de graça, abundância de abundância. Não de dinheiro, mas de relacionamento com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, busque essas certezas. Look for these certainties. A sua vida pode estar vazia. Your life might be empty. Você pode estar sem direção. You might be without direction. Você pode estar perdido. You might be lost. Quem está perdido é porque não tem certeza. Who is lost is the one that has no certainty. Se te pegarem aqui e te colocarem num lugar que você nunca foi, e você não tiver certeza para onde você ir, você tem que ir, você está perdido. Busque as certezas de Jesus Cristo. Busque as certezas de Deus para a sua vida. Look for the certainties of God in your life. And you will find hope and you will find understanding.
As certezas que Deus preparou para nós, elas nos colocam na direção do único caminho que importa. They put us in the only way that is true. Esse caminho é Jesus Cristo. And this way is Jesus Christ. É o caminho que nos leva para o céu. It's the way that takes us to Tenha elas guardadas no seu coração. And we should keep it in our hearts. Que Deus abençoe em nome de Jesus. May God bless you in the name of Jesus. And I thank for my opportunity.